Meu nome é Regina Prosperi Meyer. Eu me formei em Brasília em 75 e praticamente, eu tinha que descrever minha biografia, eu sinto que eu trabalhei na universidade quase desde então, né? Porque eu fiz uma pós-graduação fora do Brasil, voltei e praticamente fui para a FAO, quer dizer, ocupei cargo público, patrimônio histórico, etc., mas eu me sinto assim ligada basicamente à academia, à universidade e à FAO, né, sobretudo. Então, a minha apresentação, ela difere bastante da apresentação feita, que eu admirei muito, do Viegas, que foi tão organizada, deu para vocês uma visão tão clara. A minha não foi assim. Eu recebi a encomenda de falar algo em 20 minutos, sobre uma coisa que é de uma complexidade extraordinária. Eu falei, não é possível falar em 20 minutos sobre uma questão tão complexa. Então, no começo, né, logo que eu recebi o texto preparado para esse encontro de hoje, território, etc., eu falei, essa palavra vórtice não batia comigo, entende? Meu anjo da guarda não cruzou com a palavra. Falei, o que eles estão querendo dizer? Eu achava que era uma palavra encrencada, que ela é mais do que uma palavra que ali é o fulcro de alguma coisa. Me parecia que ali tem uma encrenca, que ali tem um problema. A palavra voragem, né, que é um sinônimo, uma coisa que consome, a ideia de consumir. Aí eu comecei a... Falei, bom, eles estão falando da periferia mesmo, continuamos falando da periferia, né? Então, para mim, o meu caminho foi procurar entender esse espaço que está colocado aqui como periferia, por um lado, que é um lugar específico dentro da cidade que, em todas as mentes, em todos nós que estamos aqui, evoca alguma coisa, que já não é mais lugar na cidade, mas é condição de vida, saiu da categoria geográfica e caminhou para uma categoria social. Falar que alguma coisa é periférico não quer dizer que está só na margem. Tem características próprias, né? A periferia é algo que adquiriu características próprias e tem uma cultura, tem um jeito de ser, tem lógicas internas. E então, para todos nós, a palavra periferia, de alguma forma, traduz essa experiência dessa região. E, por outro lado, o poder público não está ausente dali. Eu sempre passei meus 30 anos na FAO falando que esses espaços periféricos são os espaços onde o poder público está ausente, o Estado está ausente. Hoje em dia já não é possível mais falar. O Estado tem estado presente, a gente olha, vê a presença. Agora, precisa saber de que forma o Estado está presente ali. Eu acho que avaliar quais são as políticas públicas para essas áreas, né, é importante. Então, o vórtice ganha uma dimensão, quer dizer, se aquilo é o fulcro de alguma coisa, se cada vez mais as cidades são lidas a partir das suas periferias, né, a gente lê as cidades. Obviamente que a imagem propagandística de uma cidade nunca será a sua periferia, será sempre o seu centro, os lugares mais icônicos da cidade, mas a periferia é a forma de reconhecer uma cidade, né? Se a gente vai olhar para as cidades que conhecemos, as periferias são lugares onde você consegue ler a preocupação que aquela sociedade tem com a justiça social, por exemplo, né? Então, a minha questão passou por um outro momento que é interessante para mim, eu acho que para vocês também será, é o quanto a periferia é instável, é móvel. Aquilo que é periférico hoje pode ser central amanhã. A ideia da impermanência das periferias é um outro dado extremamente importante, né? E quando a gente fala de território, eu acho interessante pensar nisso,
porque não é o território da geografia. É um território de outras categorias. Eu acho que uma categoria é o urbanismo, né, nesse caso, que vai ter que, toda vez que se debruçar sobre um espaço periférico, como esse que o desenho nos mostrou. Esse aqui é o primeiro desenho que eu devo a Lígia Rocha, que está aqui. Falei, não, eu preciso entender aonde está esse vórtice, né? E imediatamente, como qualquer arquiteto, agora a gente imediatamente fez o rodoanel e o vórtice está aqui, né? Está colocado. Esse é o território do qual nós estamos falando aí, né? E caminhando para um outro, esse aí é o desenho, quer dizer, de onde, quer dizer, é o território de onde sai a representação que ZL Vórtice fez para hoje. Aqui nós temos 3 imensos territórios, né? São 3 áreas importantes. O bairro de São Mateus, que é um bairro, para vocês terem ideia, até 1940 praticamente não tinha nenhuma construção nesse bairro. Era um bairro completamente rural, né? Construção, quer dizer, ele vai se tornar urbano aqui quando ele está realmente ligado ao distrito que o antecede. Itaquera e São Miguel Paulista. É muito interessante que esses 3 territórios estejam juntos, esses 3 distritos estejam juntos, são profundamente diferentes. Quer dizer, uma operação urbana que junta esses 3 territórios, eu imagino que deve ter consciência de que São Miguel Paulista é uma aldeia jesuítica, né, que nasceu quase antes da cidade de São Paulo. Ela tem uma história totalmente distinta. Então, quando nós estabelecemos esse perímetro, a gente está pondo aqui para dentro uma área que está certo, que aqui tinha características, né, Itaquera e São Mateus, características de periferia, nasceram quando nós estabelecemos periferias em São Paulo, com a industrialização, mas aquele território lá de cima é um território que tem outro perfil. Mas o que eu acho interessante a gente começar a ver é que, por exemplo, aqui é a presença do Estado, né, como eu estava dizendo, a presença do Estado, as operações urbanas estão todas desenhadas aqui, mas aqui está a nossa maior operação urbana, que, segundo a minha ajudante para essa função aqui hoje, a Lígia, algumas operações urbanas, como Barra Funda, né, é 10% da dimensão dessa que nós temos aqui, que é a operação urbana Jacu-Pêssego, Rio Verde-Jacu, que é uma operação urbana que eu acho que corresponde, né, ao desenho que está colocado hoje aqui. Esse slide, eu acho que tanto esse quanto esse, eles traduzem que a localização, né, do espaço da nossa operação urbana é algo que está dentro de um imenso território, no entanto, menor do que aquele que o Viegas mostrou agora mesmo. É como uma espécie de elemento que, menos do que ao município de São Paulo, parece pertencer à metrópole de São Paulo, né? Na medida exata em que o rodoanel, no seu primeiro momento, não irá estar completo na sua seção leste e vai utilizar uma avenida que corta esse território, que é a Avenida Jacu-Pêssego. Esse cortar esse território não é algo que possa ser simplificado nem passar batido. Quer dizer, cortar esse território é efetivamente uma operação de tremenda presença, né, dentro de um território que, como a gente já se habituou a falar, que ele é amorfo, ele é inacabado, ele é um território expectante, ele tem todas as características
de fragilidade urbana, daquilo que não se constituiu como cidade, né? E sem que isso tenha ocorrido, a gente, então, atravessa esse território com sistemas urbanos dessa envergadura, né? E dessa envergadura, sobretudo, que aqui está o elemento concreto que atravessa o bairro ficando, né? Um dos bairros ficando lá à direita, e essa presença, né? Daquilo que é o fluxo que vai passar a atravessar para fazer com que esse território se torne absolutamente imprescindível para que a cidade se expanda, né? Porque vai ter a periferia desta periferia que está se montando a seguir. Então, a chegada desse elemento, né, que é o sistema viário, ele tem uma importância enorme para nós entendermos a periferia. Por que tem importância enorme para entender hoje a periferia? Em primeiro lugar, porque esta periferia passou a ser disputada. E qual é a disputa que se trava na periferia do momento em que um potentíssimo sistema como esse é colocado? Está certo que esse sistema serve a mais de uma função, ao transporte de carga, tanto quanto o transporte de passageiro, etc. Mas, hoje, a acessibilidade vai se tornar um elemento chave para que esse território periférico passe a ser disputado pelo menos por duas classes sociais. A presença daqueles que estavam já no território antes, né, da grande intervenção, e aqueles que vão chegar nesse território, porque nos será permitido nos localizar em qualquer espaço da cidade, que o tempo que nós vamos demorar para ir de um lugar a outro será quase o mesmo. Então, a disponibilidade de terrenos e de espaços para a construção de condomínio fechado, de classe média, para dar um exemplo, em lugares como esse, faz com que a periferia não é mais, por excelência, o lugar dos pobres dentro da metrópole contemporânea, né? Ele passa a ser um lugar disputado, passa a ser um lugar, não estou conseguindo mais, um lugar que tem uma presença já de elementos da cidade moderna. Esse slide, ele mostra, por exemplo, a presença de um local que preexistiu, né, ao sistema viário forte, que de alguma forma vai estruturar ou reestruturar essa área. Eu acho que mais estruturar do que reestruturar, e ele vai passar ao largo. Aqui fica mais ou menos presente uma questão que eu acho interessante, que é a seguinte: nós costumamos dizer que a periferia tem a sua lógica, que a zona leste de São Paulo tem a sua lógica. Mas essa lógica, ela agora já está transformada pela presença de obras dessa envergadura que atravessam a periferia. Nesse sentido, a periferia passou a ser muito mais um obstáculo a ser vencido pelo crescimento da macrometrópole, pelo crescimento urbano, pela urbanização ilimitada, do que um ponto de possibilidade de um trabalho de transformação de um lugar que não era cidade em cidade. Acabei.